antes de darmos continuidade, daqui a pouquinho a Santa Ceia do Senhor, estaremos orando. Nós também vamos orar, não, pedir a Deus que possa consolar os corações de uma família enlutada, um amigo meu, o pastor Mark Luther. Ele, sexta-feira, é professor de seminário da Faculdade Teológica Nazarena, do qual eu dei aula lá há quase 10 anos. E ele ministrando a aula, dando aula, na sexta-feira, passou mal, 50 anos de idade, passou mal, e levaram para a UPA, ali de Edson Passos, que era mais próxima, e faleceu ali na UPA mesmo de Edson Passos, deu um AVC, 50 anos de idade. Né? E o deu foi sábado agora, né, ontem, aqui no Ricardo de Albuquerque, estaremos pedindo que ele ensinou muito, pregou, ele sabe muito bem disso, mas a família também, mas que o Espírito Santo vem consolar a família. Amém, querido? Ela é da igreja do Nazareno, a segunda igreja do Nazareno, de Milópolis, do pastor Elinho, o qual eu também conheço de mais um homem de Deus. Amém? Estaremos também orando pelas pessoas que estão necessitadas, o nosso querido Cabo Daniel, a Beth, a Cleusa, né, que é a avó do Mateus Rodrigues, que não está no momento do culto, ele está de serviço, né? E para a nossa aluna, a Maria Júlia, a vovó já fez assim para mim, né? Eu botei aqui, a Maria Júlia, para orar, a vovó já está lá, mas, amém, né? Graças a Deus por isso. Maria Júlia estava com febre também, mas eu creio que já está curada em nome de Deus, amém? Na saída está. Mas, não, quando saiu estava, quando eu chegar não está mais. Aleluia. Pronto. Quando você saiu estava, quando eu chegar não está mais. Amém. Amém? Tudo é pela fé, né? Amém? A febre da sogra de Pedro era para a morte, sabia? Sabia que a febre que estava, a sogra de Pedro, era uma febre mortal? Quando Jesus entrou, tocou nela, ficou curada e pronto. Pronto, amém? Então vamos orar, vamos pedir para que a presença de Deus esteja na vida desses irmãos, pessoas que carecem das nossas orações. Nós estamos aqui, né, se alegrando, muitos gostariam de estar, não estão, outros teriam condições de estarem também, não estão, mas Deus sabe todas as coisas. Os chamados escolhidos de Deus, eles têm prazer de estar onde? No aprisco. É verdade. A verdade é essa. Todo aquele que é escolhido de Deus, o prazer de estar no aprisco do Senhor. Amém? Amém? Porque Ele que preparou. A Bíblia fala que o aprisco estava preparado para aqueles que haveriam ser salvos antes da fundação do mundo. Olha que coisa linda, irmão. Né? E Ele te chamou. Nós estávamos desgarrados como ovelhas, né? Como ovelhas desgarradas desse mundo, vivendo como lobo. Não era um lobo, era ovelha. E o Senhor te chamou e te colocou no aprisco dele. E aquele que é do aprisco dele, que é escolhido, que é chamado, o prazer dele é de estar na casa do Senhor. Ele não tem, aí é outra coisa. Mas quem é chamado, escolhido, prazer e desejo é de estar no templo do Senhor. Amém? É o primeiro desejo que nasce no coração daqueles que são escolhidos e daqueles que são chamados. Amém, irmãos? Então estaremos orando nesse momento, crendo que a fé, ela pode tocar agora e curar os filhos, se assim for a vontade de Deus. Porque Ele que é soberano e Ele sabe todas as coisas. Amém? Amém. Senhor Jesus, estamos diante desse Deus que um dia morreu na cruz, daqui a pouco estaremos participando desse evento, desse momento que a Tua palavra diz, fazer isso em memória de mim. Hoje é um culto de lembrar dos seus feitos. O culto hoje é de lembrança do Senhor. Lembrança da sua morte naquela cruz, por causa de cada um de nós. Então, mediante esse Cristo, que já ressuscitou, está no nosso meio, nós entregamos agora os necessitados. Aqueles que estão agora precisando de um milagre, de uma cura, de um toque, Senhor. Nós não temos pessoas especiais aqui, nós temos filhos do Senhor. E todos eles carecem agora de um toque seu agora. Toca agora no Carlos Daniel, na Beth, na Cleusa, ambos com esse nome que não foi o Senhor que deu, aqui a terra, chamado câncer. Que essa doença é da terra, é aqui, não foi o Senhor que deu, é da terra. Então nós pedimos que o Senhor venha tocar agora. Dê novas oportunidades. Aqueles que ainda não te conhecem, que através
da dor, do sofrimento, venha se prostrar também diante de ti. Venha entender que existe um Deus poderoso. Porque eu sempre falo aqui, não preciso falar, está na Bíblia, que nós estamos debaixo de propósito de Deus. Tudo que Deus permite é propósito de Deus, porque o diabo não tem permissão sobre a nossa vida. Deus permite todas as coisas, para que nós possamos entender, ou ouvir a tua voz e a tua mensagem. Então, Pai, toca agora nos necessitados, toca na Maria Júlia, eu creio que o Senhor já tocou e que já está curada da pele, em nome do Senhor Jesus. Mas eu peço agora também, Senhor, que o Senhor venha consolar pelo teu Espírito Santo os corações da esposa, do Martinu, o teu pastor, professor, lá do seminário, pastor auxiliar da segunda Nazareno de Nilópolis, os filhos, toda a família que conhece a palavra, que sabe da palavra, que o coração já deve estar consolado, porque quem tem a palavra, quem é escolhido, é consolado pelo Espírito Santo. É isso que eu entendo da tua palavra. Então, Pai, continua consolando esses corações. O teu filho teve um final aqui nessa terra, completou aquilo que o Senhor tinha que completar na vida dele, ensinou, pregou, libertou vidas através da palavra pregada pelo seu nome, e agora prova o Senhor chamá-lo para a sua casa. Retornou para casa, porque nós viemos de lá e de lá nós voltaremos. Então, Pai, nós pedimos agora também, já crendo, pedimos agora, porque uma vez eu preguei uma palavra que apressa-te, ó Deus. Então apressa-te, Pai, nessa oração que nós vamos fazer. Traga a Luna para casa. Você crê nisso aí? Só os chamados redimidos pelo sangue do Cordeiro. Você crê nisso aí? Nós pedimos, Pai. Assim como aquele Jairo veio correndo, se prostrou diante de Jesus, dizendo que a filha dele estava moribunda. Jesus foi até lá, ela levantou e ela andou. Ela não ficou lá, não passou, não. Ela levantou e andou. Assim nós pedimos também. Que essa criança levante, ande e vá para casa. Nós oramos assim, crendo na tua palavra, porque nós somos seus. E sendo seus, nós temos direito também, de como nosso Pai, de nós pedirmos. Esse é o nosso pedido nesta noite. Nós te louvamos, nós te agradecemos. No nome de Jesus, e os eleitos do Senhor, diga glórias a Deus. Diga amém e aplauda o Senhor Jesus. Amém, querido? Pode sentar? Graças a Deus. Após a palavra, estaremos orando. Natan não está aqui, estaria orando por ele hoje. Mas a gente ora posterior. Já orei no dia do aniversário, mas estaremos orando por dia Jéssica, dia 30. Orei no domingo, porque estava de serviço, não esteve aqui, não pude orar. Dia 30 de julho, e a diaconisa Maria do Carmo, dia 5. No Natal nós estaremos orando dia 4, né? Dia 11 é a Elane, dia 14, diácono André, não é isso? E assim vai, né? Oi? Lucas também dia 11. Ah, o Lucas é dia 11, senão está ali o nome dele, né? Está lá. É isso aí, Lucas, viu? Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo, obrigado. Tira esse microfone daqui, porque pode haver alguma coisa ali, um acidente, e eu derramar água aqui, a água vai cair no microfone, vai prejudicar o microfone, e hoje de manhã quase que acontece isso. Eu estava de olho ali, pastor, o microfone aqui, ela pegou um copinho, e o copinho caiu uma aguinha, não foi? Eu vim aqui correndo, peguei o microfone, fui logo assim para ver se tinha molhado. Evitar os acidentes, né? Para evitar acidente, tu tem que precaver antes, né? Não adianta esse negócio de depois, não. Hebreus capítulo 10, isso é igual Jesus, né? Você tem que prever antes, esse negócio de depois, aí depois não dá mais tempo, já era, né? Então tem que ser hoje. Quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o quê? O vosso coração. Então é hoje pronto, amém, irmão? Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: porque
com uma só oferta. Em algumas traduções está oblação, mas é oferta. Aperfeiçoou para sempre os que estão, toda a igreja, só quem é? Os que estão santificados. Amém? Em Cristo Jesus nós fomos santificados. Ninguém gostou. Sabe por que ele não gosta? Porque as pessoas gostam de sacrifício, de ajudar Jesus e tal, né? Mas ele, pela oferta dele, te santificou. Você foi santificado pela oferta de Cristo. A oferta de Deus, ele te santificou. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Mas eu preparei aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o versículo que eu queria. Se eu não achar agora, eu vou achar depois, mas está aqui. Vamos lá. Porque se pecarmos voluntariamente, o versículo 26, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, falando para nós, tá, irmãos? Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Olha só, Deus ofertou Senhor Jesus por nós, como santificados. Amém? Agora, diz aqui, porque se pecarmos voluntariamente, o que é pecar voluntariamente? O que significa isso? Escolher pecar. Né? Você pode decidir pecar ou não pecar. Né? A partir daí, diz o seguinte: depois de termos recebido o conhecimento da verdade, olha só, irmão, então a graça não é o que falam por aí, a graça não é fácil não, tá, irmãos? Aqui, ó, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aí olha aqui, ó, não tem mais sacrifício nenhum pelo pecado. Aí já era, irmãos, porque diz aqui, ó, aí já era. Nós precisamos entender isso aqui, ó. Tem uma palavra aqui que diz o seguinte, que o versículo 29. De quanto maior castigo. Não, quero o 28 primeiro. 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre o quê? Vamos lá, irmãos. Sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi o quê? Santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, irmãos, né, a graça é mais difícil do que a lei. Olha só, irmãos. Tem algum outro versículo que você quer ler aí? Não, que a minha versão fala, de quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés de Deus, profanou o sangue da aliança, com qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. E afrontou. Então, irmãos, nós somos justificados, santificados, escolhidos, mas se você pecar voluntariamente, é afronta ao Espírito Santo de Deus. E ali, em Hebreus também diz que o nosso Deus é um Deus de amor, mas também é fogo consumidor. Amém? Então, viver pela graça, não é esse negócio de falar, viva pela graça. Não, viver pela graça é uma grande responsabilidade. Amém? Então, se pela lei de Moisés eles erraram, mas 2 ou 3 testemunhas, né? Morria sem misericórdia. Imagina você que tem o conhecimento da palavra, que foi chamado, que foi escolhido por ele, e pelo sacrifício dele ele te chamou. Hein? Imagina você, que castigo maior terá? Porque senão a pessoa fala, mas Deus é Deus de amor. Castigo pior terá. Porque quando fala isso, o castigo será merecedor. É isso que a Bíblia fala. Senhor Jesus, te adoramos e te exaltamos pela beleza da tua santidade. Glorificamos o teu nome. Obrigado por esse momento. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui neste lugar, porque tu és misericordioso e sabe de todas as nossas necessidades. Que a tua palavra agora seja manifestada com conhecimento de uma maneira que venha
fazer com que nós cresçamos na graça de Deus. Fale através da tua palavra. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O versículo que nós lemos, versículo 14, não vou me prender muito aqui, porque a mensagem eu quero me seguir de acordo com a Santa Ceia do Senhor. Amém? O tema da mensagem é único e perfeito sacrifício. Fala para o teu irmão assim, único e perfeito sacrifício. Ou seja, o sacrifício perfeito, não existe outro sacrifício. Amém? Somente somos cientes de que no decorrer, o único que pode levar-nos a uma vida de nos redimir com Cristo, com Deus, era Jesus Cristo. Mas antes de Jesus, Deus, ele manifesta de várias maneiras para que pudesse redimir o homem. Você é conhecedor disso, né? Que nós éramos, fala para o teu irmão assim, você era, né? Um miserável pecador, éramos escravos do pecado, na verdade, irmãos? O que é escravo do pecado? É aquela pessoa que não tinha domínio sobre você mesmo. É o pecado original, o pecado adâmico, né? Antes de você ser chamado por Cristo e o sangue de Cristo lhe comprar, você andava na perdição do pecado, escravizado, não tinha domínio, né? Você não tinha um controle total. Eu, por exemplo, antes de vir para Cristo, eu não tinha um controle total na minha vida, né? Porque eu era escravo do pecado. Mediante a tudo isso, o Senhor sempre procurou de uma maneira, alguma forma de nos fazermos estarmos com Ele. Só que tudo que Deus permitiu, e Ele já sabia disso, era incompleto, era imperfeito. Deus já sabia disso porque o plano já existia. Amém, igreja? Amém. Nós estamos diante da ceia do Senhor. Você não pode pegar os dois elementos e apenas como algo, um ritual, uma liturgia de uma ceia e não entender nada, né? Você precisa de entender que o plano perfeito de Deus já estava lá antes da fundação do mundo, mas Ele foi dando oportunidades para que o homem pudesse ser redimido, e uma vez sendo redimido, pudesse ser ligado a Deus novamente. Uma vez a pessoa falou assim, eu já ouvi várias pessoas, né, até evangélicos de muitos anos, qual é a sua religião? Eu ouvi uma pessoa falando, eu sou batista. Batista não é religião. Não é religião, é denominação. Eu já ouvi, qual é a tua religião? Eu sou da Assembleia de Deus. Da onde que a Assembleia de Deus é religião? A palavra religião vem do verbo religare, que significa o homem sendo ligado por Deus. Isso que é a palavra religião. Nós fomos ligados novamente por Deus através de Jesus. Não existe a palavra religião. Não, só é batista. Onde que batista é uma religião? Então são pessoas que ainda não entenderam os princípios da palavra de Deus. A palavra religião, religare, no latim inclusive, religare. O homem sendo ligado por Deus. Por quê? Porque nós havíamos se perdido. Amém, irmãos? Quando nós pecamos, a pastora pregou de manhã, quando desobedecemos, quando nós não, né, aquele que você pregou, de aquele quarto que não podia entrar, né? E depois ela mandou aquela pessoa pulando lá, que podia ser antes, mas não sabia, né? Aquele quartinho que não podia entrar, aquela árvore que não podia tocar, porque Deus já tinha um plano, Ele já sabia o que ia acontecer com o homem. Deus não confiava no homem. É igual a pastora, eu estava uma vez, nós fomos com uma ministração, e das poucas que eu ouvi, em alguns congressos que eu fui, foram poucos, das poucas ministrações, essa eu guardei e não esqueço nunca. Quando eu ouvi um pastor ministrando, ele disse o seguinte, a respeito do dízimo, ele disse o seguinte, sabe por quê? Que no teu contra-cheque já vem um desconto do INSS, do imposto de renda? Tu sabe por quê? Vem? Porque César não confia em você. Né? Porque César não confia em você. Se falasse assim, ó, ele depois
depois ele vai pagar o INSS, depois ele vai pagar o imposto de renda. Tu não ia fazer porque ele confia em você. Agora Deus, com seu tão grande amor, Ele confia tanto em você que não manda descontar o teu dízimo do contra-cheque. Ele deixa para você fazer depois. E aí o homem não crê na palavra de Deus. Por isso que César tira antes. César não confia. Arranca logo tudo que ele pode arrancar. Então o homem ficou imperfeito nos seus pecados, nos seus delitos. Quando eu vejo, por exemplo, o versículo aqui, que nós lemos aqui, o versículo 14, eu vejo aqui o autor aos Hebreus, que a gente não pode ser categórico falar que é apóstolo Paulo, o autor aos Hebreus, ele mostrando um Salvador. Ele está mostrando aqui, irmãos, quem quer fazer o dever de casa, desligar um pouco a televisão e fazer o dever de casa aí, diga glória a Deus. Eu poucos, não quero desligar a televisão. Quem quer desligar a televisão e fazer o dever de casa aí, diga aleluia. Leia todo o livro de Hebreus, que vai aprender muita coisa. O livro de Hebreus mostra que Jesus é maior do que todas as coisas. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que a lei. Jesus é maior do que o sábado. Jesus é maior do que todas as coisas. Jesus é o Senhor. Leia o livro de Hebreus. É o maior livro da Bíblia Sagrada para você entender a respeito da nova aliança. Leia lá que você vai entender perfeitamente. E você vai também entender a sua posição em Cristo Jesus. Você é amado, você é eleito, você é escolhido, você é redimido. É isso que você é. Tem gente que fala, eu sou miserável. Você é um amado de Deus, irmão. Glória a Deus. Todas as cartas do apóstolo Paulo, ele começa, e a graça e a paz, o amor de Deus esteja convosco. Amém, querido? Mas quando eu vejo aqui Isaías, o profeta messiânico, vamos aqui, 53, ceia do Senhor, nós estamos apresentando aquele que é o único e perfeito sacrifício. Amém? Amém. Isaías 53, versículo 12 diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado, e pelos transgressores intercede. Ele levou o pecado de muitos. Fala para o teu irmão assim: entre esses muitos, você também está. Não foi de todos não, foi de muitos. Foi daqueles que ele chamou e que ele escolheu. Não é de todos não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê. Não é para o mundo todo não, para quem nele crê. Tem a vírgula aí, oi? E ele não levou de todos, ele levou de muitos. Você está aqui na casa do Senhor? Você é um escolhido? Quem é escolhido isso aqui? Você é santificado? Diz aqui que pela oferta dele nós fomos santificados. Você é? Então ele levou o seu pecado. A Bíblia é clara, irmão. Você precisa aprender. No mesmo livro de Hebreus, olha que coisa linda aqui, Hebreus, precisa estudar a Bíblia, irmãos, para não ser manipulado por homem nenhum. Amém? Hebreus capítulo 9, olha aqui, Hebreus 9, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: assim também Cristo, oferecendo-se o quê? Toda igreja, uma vez, para fazer o quê? Para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aqui, aos que esperam para a salvação. De muitos, não de todos, mas de muitos. Muitos quem? Aqueles que são escolhidos dele. Aleluia. Quando você tem prazer da casa do Senhor, você demonstra, você está falando, eu sou um escolhido de Deus. Todo escolhido de Deus tem desejo da casa de Deus. Ela até a diaconisa
Isabela está falando comigo lá dentro, eu não vou falar o assunto. Mas ela até bateu um papo comigo e ela falou, pastor, me lembro daquela mensagem que o senhor pregou. O tema acho que foi convertido ou convencidos. Convertido ou convencido. Eu disse que a pessoa que é convertida, ela fica no aprisco, né? Agora, o lobo, quando ele é lobo, mesmo ele dentro do aprisco, o rabinho dele fica para fora. Não adianta, o lobo se revela na hora certa. O lobo vai estar ali, mas quando dá meia-noite ele fala ele começa a pensar na bebida, ele começa a pensar nas festas do mundo, ele começa a pensar nos prazeres, ele começa, daqui a pouco é ele. Só que o problema está aí, ele fica ali dentro, ele fica dentro, ele fica se misturando para levar as ovelhas também. Mas quando é lobo, não adianta. Esse negócio que o lobo se transformou em ovelha, não atrás disso não. O lobo é lobo, ovelha é ovelha. É isso aí. Lobo nunca vai mudar para ovelha. Lobo sempre vai ser lobo. Ele apenas vai botar o quê? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Vai botar uma lãzinha de ovelha, cheirando ovelha. Aí atrai as mocinhas da igreja. Quando eu não era crente, eu falava assim, eu acho que eu vou lá naquelas igrejas evangélicas. Lá tem um montão de irmãzinha. E as irmãzinhas, algumas delas são tão bobinhas. Né? Mas não adianta, quando é loba, você não, tá filha, você é um vinho já certo, eu já é convertido. Mas quando é lobo, não adianta. Na hora, o lobo ele fica olhando toda hora assim, está chegando minha mão. Meia-noite! A ovelha. Aí esse negócio que, olha que a Bíblia fala que nós éramos como ovelha desgarrada. Eu não falo que era lobo, não. Lobo é lobo, ovelha é ovelha. Nós estávamos praticando atos de lobo, mas éramos ovelha. Na hora certa, Deus te chamou de volta para o aprisco. E é por isso que estamos diante de uma ceia, para mostrar a única oferta agradável, perfeita para sempre. Aí eu li aqui o versículo 28 de 1 Pedro, que eu sei que você já leu esse livro todo de 1 Pedro, mas eu vou ler de novo aqui. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, começa aí, nós vamos passar um bocadinho pela Bíblia. Amém, irmãos? Amém? 2:24, olha que coisa linda. Diz assim a palavra do Senhor, né? Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Olha a ceia aí, ó, o madeiro ali, ó. Sobre o madeiro, para quê? Mortos para os pecados. Fala para o teu irmão, se você já está morto para o pecado. Mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Esse é o único e perfeito sacrifício, irmãos. E Hebreus apresenta em 10, versículo 14, que ele foi a oferta agradável de Deus, única e perfeita para sempre. Não há outro. Não há outro, irmãos, que possa te aperfeiçoar. Em Cristo nós fomos aperfeiçoados. Em Cristo você precisa entender. Mas pastor, eu ainda peco e tudo, mas você não é mais escravo do pecado. Agora nós temos alguma coisa dentro de nós que é o Espírito Santo de Deus. Que você, quando vai pecar, o Espírito Santo começa a falar contigo. Ou não é? Se não é assim na tua vida, você ainda não é escolhido de Deus. Porque os escolhidos de Deus, quando vai pecar, alguma coisa fala com ele. A verdade é essa. Deus não fala com o lobo, Deus fala com o ovelha. Os pastores nativos, pastor de ovelha, sempre cuidou de ovelha. Muito pelo contrário, o lobo queria matar as ovelhas, né? Fazer de presa. O lobo sempre vai tentar fazer as ovelhas de presa. Amém? Amém, igreja? Amém. Não está gostando não de ser chamado por Deus, não, irmão? Você não está gostando de ser escolhido de Deus? Já sei, porque você gosta de fazer sacrifício para ser salvo, não é?
por isso. Você não entende a perfeição de Deus na tua vida. A oferta dele foi perfeita, meu irmão. Amém? Então, quando você vê aqui, ó, primeira epístola universal do apóstolo João, está depois de apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Diz assim: e bem sabeis que ele se manifestou. E ele se manifestou para quê? Para tirar os nossos. Toda a igreja, para tirar os nossos. E nele não há pecado. Ele se manifestou para quê? Para tirar de nós os nossos pecados. Por quê? Porque era isso que impedia de nós termos acesso ao nosso Deus. Porque o pecado lá no Jardim Éden, lá no Antigo Testamento, nos afastou da presença de Deus. Então ele se manifesta para tirar os nossos pecados, e agora nós temos acesso direto ao trono de Deus. A Bíblia fala sobre isso, que agora o véu se rasgou. E quando o véu se rasgou, nós agora temos ousadia de entrar no Santo dos Santos. Porque o véu foi rasgado de cima para baixo. Significa de Deus para o homem. Deus cortou tudo aquilo que impedia de cegava o homem. O legalismo, a lei, aquilo tudo que impedia de o homem enxergar Cristo. Ele corta quando o véu se rasga. Ele rasgou de cima de Deus para o homem. Agora você pode enxergar a graça de Deus. A graça que te alcançou. O amor que te envolveu. Isso é graça de Deus. Lembrando que a graça é pior do que a lei. Está vendo? A lei, quando um era pego em adultério, né, ele tinha que ser pego num ato para passar pelo processo lá, para depois ser julgado e apedrejado. Não era? Não era? Olha na graça, Jesus falou: se olhar para uma mulher, olhar, tu pode olhar, né? Passou a mulher, aí tu está de lá para cá, o cara é assim, vai ficar assim. Aqueles que pensam que é santão, já viu aquele santão? Aqueles caras, ó, tem um paletó, gravata, 3 camisetas por baixo e 2 calças compridas por baixo. Aí quando vê uma pessoa de lá para cá, ele faz assim. Sabe por que ele faz isso? Porque ele ainda não está preparado. Ele está com medo de pecar. É. Agora o salmo não, ele passa agora, minha irmã, se passou e tu olhou para trás. Quem já fez isso aí, diga aleluia. Ninguém é maluco aqui, né? Ninguém é maluco, rasgaram aqui. E vice-versa também, irmão. Não é só para o homem, não, é para a mulher também. É, para a mulher também. Não vem com esse papo não. Mas ó, aí, olha a graça. Olha o que Jesus falou. Mas se olhar e desejou no teu coração, já cometeu pecado. Olha a graça como é que é aí, meu irmão. Está pensando que a graça é fácil? Graça é fácil? Olha o que ele falou aqui. Está no livro de Hebreus, Novo Testamento, Nova Aliança. Deus é amor, mas é pouco seguidor. Aqueles que conhecem, que teve conhecimento, que passa a ser apóstata da palavra, eles serão cobrados com o castigo de Deus. Amém? A pastora falou muito bem. Uma coisa é você afastar do evangelho. Outra coisa é você ser apóstata. Os apóstatas serão cobrados com castigo por Deus. O que é o apóstata? Aquele que falava assim, não beba, não fuma, pregava e falava de Cristo, agora pratica a mesma coisa. Esse é o apóstata, negou a fé. Esses serão cobrados. Então a graça, ela não é como você pensa. Amém? Ô, meu Deus, ficaram preocupados agora? Então viva pela lei, vai lá fazer o sacrifício, vai lá fazer isso, vai lá fazer orações. Era assim que, irmãos, Hebreus é um livro que mostra que tudo que era do Antigo Testamento era sombra das coisas futuras. Amém, igreja? Amém. Tudo
Tudo era sombra das coisas futuras. Tudo, sombra das coisas futuras. Tudo apontava para Cristo. Sempre apontou para Cristo. Tudo sempre apontou para Cristo. Agora, a Bíblia fala também que nós somos santificados. Na verdade, eu entendo que a santificação é um processo. Amém, igreja? Salvação é ato. Salvação não tem processo de salvação. Porque a salvação não é obra do homem, é obra de Deus. Efésios 2:8. Foi por amor, foi ele, né? É mediante a fé, não é por obra do homem, para que ninguém venha se gloriar. É mediante a fé, foi ele que te salvou. Amém, igreja? Amém. Oi, igreja, amém? Amém. Ele que te salvou. Agora, santificação é um processo. Você vai se santificando dia após dia, como ovelha, que você vai ter prazer de buscar a santificação. E aí, está aqui na palavra de Deus também, quer ver? João 17:19. Já estou quase participando da ceia do Senhor. João, toda vez que for a ceia, nós vamos dar a palavra sobre os feitos do Senhor Jesus Cristo por nós. Amém, queridos? João, capítulo. Eu falei qual é o capítulo? 17, versículo 19. Olha o que diz. E por eles me santifico, a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E por eles me santifico a si mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Então o que é que te santifica? A verdade. A verdade de Deus vai te santificando. Amém, irmãos? Para eu completar isso, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Glória a Deus, irmão. Atos capítulo 20, versículo 32 diz assim: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Aí diz aqui: a Ele que é poderoso para vos edificar, dar herança entre todos os santificados. É isso que Ele te chama. Então, queridos, mediante tudo isso que nós falamos aqui, só a última leitura aqui, Hebreus, eu não posso deixar de ler Hebreus, no capítulo 2, eu tenho que ler Hebreus 2, no versículo 11, para que você que está acompanhando aí do outro lado, diz assim, Hebreus 2, 11, porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de se lhe chamar irmãos. Os santificados não se envergonham de Cristo. Todos aqueles que são santificados por Ele não se envergonham de Cristo. Então, mediante a tudo isso, antes de nós ministrar você, inclusive depois olha lá no quadro para mim, por gentileza, que eu não anotei quem vai. Você, quem sabe, não pode ainda não. Ah, tá. Eu fiz assim, desculpa. Então, o autor aos Hebreus, ele apresenta aqui, diante de tudo isso, pastor, que nós falamos aqui, ele apresenta um contraste. Ou não é? Ele apresenta um contraste entre o sacrifício de Cristo e a imperfeição dos sacrifícios oferecidos pelo sacerdote levítico. É isso que ele está falando em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Se tu for ler todo o contexto, ele está apresentando um contraste. Qual o contraste? Ele está apresentando um contraste entre o sacrifício de Cristo, que foi a oferta única e perfeita. Qual é o tema da mensagem? O único e perfeito sacrifício. Um contraste. E a imperfeição do sacrifício que era oferecido lá na antiga aliança pelo sacerdote levítico. Por exemplo, o sacerdote levítico, e a pastora sabe, ela ama as histórias, principalmente o Antigo Testamento, que tem um conhecimento mais profundo que eu. Ela sabe que os sacerdotes levíticos executavam diariamente o mesmo ato. Quando era? Diariamente eles iam para o mesmo ato. Diariamente o mesmo ato, o mesmo ato. Eles ofereciam sacrifícios imperfeitos. E esse sacrifício imperfeito, olha que a ceia vai começar daqui a pouco. Esse sacrifício imperfeito, eles eram incapazes de transformar o coração do homem. Eram atos diários. Só que era um sacrifício imperfeito. E o sacrifício imperfeito
não podia de modo nenhum transformar o coração do homem. Por quê? Porque o plano de Deus, quando manda o perfeito, que é Jesus, a oferta agradável de Deus, que nos santificou, era para transformar o nosso coração. E essas ofertas levíticas, por isso é um contraste. Por isso que eu falo que Hebreus é um livro que fala que tudo era a sombra das coisas futuras. Está lá. Sombra das coisas futuras. E ainda diz o seguinte, aqui está escrito, que para um testamento acabar, só pode morrer um testamento quando se faz outro. Tu só anula um testamento quando tem um outro testamento. Se tu tem um testamento e não tiver um outro, um não é anulado. Mas você anula um quando tu faz outro testamento. Então a lei, na época dos sacrifícios levíticos, foi anulada. Foi anulada por Cristo, a única oferta perfeita para sempre. Talvez você não entendeu, irmãos. Se você quiser viver pelo sacrifício levítico, não tem problema nenhum. Mas Jesus já fez o sacrifício perfeito para você. E por que eu estou falando isso? Porque o intuito era transformar o coração do homem. Bom, uma vez que os sacrifícios eram imperfeitos, eles eram incapazes de transformar o coração do homem. Você, por exemplo, antes de ser chamado, escolhido por Deus, aonde você andou? Eu, por exemplo, fui de alguns lugares, tentando buscar a perfeição, tentando buscar a salvação, mas eu não encontrei, porque havia sacrifícios levíticos, sacrifícios imperfeitos, sacrifício que não me levava a nenhum lugar e não transformava o meu coração. Mas quando eu fui chamado pelo único, perfeito sacrifício para sempre, aquele que morreu no madeiro e pendurado na cruz do Calvário, que derramou o sangue, o meu coração foi transformado para sempre. Você precisa de entender isso. Há um contraste nisso aqui com aqueles sacrifícios antigamente levíticos, porque era um ato. Agora olha aqui, irmãos, já estou finalizando aqui. No entanto, o Pedro Tiago, cuida bem se não cuidar. No entanto, Jesus, o nosso sumo sacerdote, olha para o teu irmão e diga assim: Jesus, o sumo sacerdote. Mais ou menos. Tem alguém que não falou aí, acho que não está entendendo a mensagem e está endurecendo o coração. Diga assim: Jesus, o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote chamado Jesus pôs fim aos rituais antigos. Ou não pôs? Pôs ou não pôs, igreja? Agora quer fazer os rituais antigos, vai fazer. Mas Jesus pôs fim nos rituais antigos. Ele acabou com os rituais antigos de sacrifício. Porque os rituais antigos de sacrifício, ele era um ato de repetição. Eles eram repetidos, atos diários, repetidos. Agora vamos lá, irmãos. Se Jesus, uma coisa que é feita constantemente, está ratificando a sua insuficiência. Ou não é? Vamos lá, igreja. Vamos lá. Uma coisa que você faz toda hora, constantemente, como eles faziam diariamente, os sacerdotes, está mostrando o quê? Que aquilo é incapaz, que aquilo é insuficiente. Aí quando Jesus vem, morre na cruz, oferta de Deus para nós, não é mais um ato diário, contínuo, é para sempre. Você está entendendo a palavra, irmão? Para sempre, que alguma coisa, tudo que você faz um ato diário, contínuo, coisa repetitiva, tu está ratificando que aquilo é insuficiente. E era isso, esse contraste aos hebreus, o autor aos hebreus, para mim o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo do gentil, o apóstolo da graça de Deus, que bate o contraste com o apóstolo Pedro, que era apóstolo dos judeus. E aí, Paulo e Pedro chegam a um ponto que entende a mensagem de Paulo e eles escrevem na sua carta: antes crescei no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo entendeu a revelação
então naquela visão daqueles lençóis, quando eles chamam os animais de imundo, porque assim os judeus não chamavam os animais, Jesus falou: não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Nós éramos imundos para o mundo. Nós vivíamos desgarrados como ovelha perdida, na depravação do pecado, na escravação do pecado. Mas Jesus disse um dia: não chame de imundo, porque estou santificado. Eu santifiquei. O aprisco está aqui, e eles virão para o aprisco que está preparado antes da fundação do mundo, para aqueles que hão de herdar a salvação, diz a minha Bíblia. É isso que a Bíblia fala, irmãos. Tudo que tu fizer para Deus, nunca como sacrifício, sempre por amor. Sabe por quê? Porque o único sacrifício já foi feito para sempre, está na Bíblia. O resto é por amor. Se você tentar fazer por sacrifício para agradar a Deus e receber alguma coisa em troca, tu está totalmente enganado. Tudo que eu faço para a obra, eu não faço nada. Mas o que eu fiz até hoje dentro da palavra, ministrando, deixando algumas coisas da minha vida em prol do Evangelho, foi por amor. Porque eu entendi a sua perfeição para a minha vida. Eu entendi a palavra. Tudo que é um ato que tu ratificar é uma insuficiência para você. Então eu finalizo dizendo o seguinte aqui: o perfeito sacrifício foi na cruz do Calvário, uma vez por todas. Imagina se todo dia alguém fosse pendurado na cruz do Calvário para ser o Salvador, porque Deus está mostrando aqui o Salvador. É isso que ele está mostrando. Esse aqui é o Salvador perfeito. Porque todo o plano de Deus, tudo, as dispensações, tudo na época era para tentar transformar o coração do homem, que não deu certo. Não deu certo, e Deus já sabia que não daria. Sabe por quê? Era para ligar o homem com Deus. O único que podia ligar o homem com Deus era Jesus. Vamos ministrar a ceia. Você, quem vai ministrar já pode aqui, mas deixa eu só falar uma coisinha aqui. Por meio do perfeito sacrifício. Quem é o perfeito sacrifício? Toda igreja, quem é o perfeito sacrifício? Então, por meio do perfeito sacrifício, nós vamos agora ministrar a santa ceia do Senhor. E por meio do perfeito sacrifício, Jesus, por Ele, pela fé, Ele perdoou os seus pecados, Ele redimiu você, trouxe a remissão, trouxe a perfeição e trouxe também a santificação. Então, queridos, amados, vamos ficar de pé nesse momento para ser o Senhor. Nós estamos aperfeiçoados. Aperfeiçoados por meio de que, igreja? Aperfeiçoados pelo sacrifício do Calvário. Nós podemos então o que agora? Nos reconciliar com Deus. Porque todo o plano de Deus, olha aqui, era para que o homem pudesse reconciliar com Deus. Todo o sacrifício levítico era para que o homem pudesse reconciliar com Deus. Mas não teve resultado. O único perfeito sacrifício, Jesus, imolado na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. E Ele nos redimiu, não só nos redimiu, Ele perdoou os seus pecados. Meu irmão, Ele te comprou, Ele perdoou os seus pecados, Ele te redimiu, perdoou os seus pecados, te santificou. E acima de tudo, te reconciliou com Deus. Porque tu era perdido. E agora nós, em Cristo, irmão, se alegra nisso, irmão. Em Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Amém? Então nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Levante os dois elementos agora. Senhor, meu Deus, aqui está o pão que representa, representa o corpo de Cristo, o único e perfeito sacrifício para sempre. Aquele que nos redimiu de todo o pecado. Aqui está, Pai, Senhor, representando o corpo que foi dilacerado naquela cruz. Aqui está o sumo de uva, que não é o sangue, mas que representa para nós a lembrança do único e perfeito sacrifício. A
tua palavra diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão dos nossos pecados. Nós agora damos graça os dois elementos no nome do Senhor Jesus e pode servir a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem é que pode participar da ceia? Os justificados e santificados, os salvos, os redimidos, aqueles que creem na salvação, que entendem que foram salvos não pela sua obra, mas pelo amor de Cristo. Foi Ele que te salvou. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos adorar. Adora Ele, querido. Lembre agora do sacrifício único e perfeito naquela cruz. Nossa tua graça, fala do amor derramado para nós, um caminho para eu. Agora Ele, querido. Lembre agora do sacrifício dele. O sacrifício da ceia perfeito. Para ele é errado, mas o salvo ele se examina. Só pode participar da ceia quem é salvo, quem é perdido não pode. Traz condenação para si mesmo. A Bíblia fala porque muitos estão doentes, muitos já morreram, porque participaram indignamente da ceia do Senhor. A ceia é para os salvos, para os transformados, para aqueles que já foram, que reconhece o único e perfeito sacrifício que foi Jesus, para aqueles que entendem a mensagem da cruz. Pode cantar, meu Deus. Aleluia. Faça uma reflexão agora. Examine-se onde é si mesmo. Todas as alturas, ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, essa é a menção. Glória a Ele, glória a Ele. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde possa me achegar. Somente Deus.
seus elementos para o alto. Começa a agradecer a Deus pelo sacrifício perfeito, pela oferta agradável do Senhor. Ele ofertou o Cordeiro de Deus. Sangue era derramado. Nós não tínhamos acesso ao Santo dos Santos. Eram atos contínuos de sacrifícios imperfeitos. O plano de Deus foi o plano perfeito. Ele envia o Cordeiro de Deus, imaculado, sem mancha, perfeito, sem pecado. Porque Deus sabia que só ofertavam para os sacerdotes. Toda oferta para os sacerdotes de animais não podia ter pecado, mancha, pecado não mancha, defeito, desculpa a palavra melhor, defeito. E aí Deus vai e encaminha o quê? O Cordeiro perfeito. Um Cordeiro único e perfeito, sem pecado, sem mancha. Porque ele sabia como é que ofertava. Ele sabia como é que se ofertava para os sacerdotes. E Jesus agora era o sumo sacerdote. Ele sabia como é que era a oferta. A oferta não podia ser qualquer uma. Ele ofertou o melhor, chamado Jesus Cristo. A única oferta, e essa oferta, cujos sacerdotes levíticos, que em atos contínuos faziam sempre ali, fazendo intercessões, etc. Mas você não tinha acesso ao trono da graça, o Santo dos Santos. E agora, por esse sacrifício, no mesmo livro de Hebreus diz que agora nós temos ousadia. Na nova aliança, nós fomos constituídos sacerdotes e sacerdotisas. Agora, os eleitos de Deus, aqueles que entenderam o amor e a graça do Senhor, a perfeição da oferta, que nos santificou, que te perdoou, que te amou, porque os pecados eram lembrados continuamente. Aí, no mesmo livro de Hebreus diz que Ele jogou os nossos pecados no mar do esquecimento. E dos teus pecados Ele já não se lembra mais. Ele é o sumo sacerdote agora. E agora você tem direito de entrar no Santo dos Santos. E você não tinha esse direito. Mas pela morte de Cristo na cruz. Amém, igreja? Isso não fala nada para tu? Isso faz eu arrepiar. Isso que faz arrepiar. É entender o sacrifício perfeito de Deus na minha vida. É entender quem eu era. Que eu buscava em vários lugares uma remissão dos meus pecados. Até o dia que Ele me chamou. Até o dia que Ele me escolheu. Porque se você tivesse que escolher, você não escolheria não. Você ia amar o pecado. Foi Ele que te santificou e te chamou. Ele disse que Ele fez isso por muitos. E você faz parte desses muitos. E agora somos santificados em Cristo. Somos justificados em Cristo. Os nossos pecados foram perdoados, igreja. Não pode ser uma ceia, um ritual apenas. Tu precisa de entender a mensagem para a tua vida. Não fique se condenando, porque Ele já te absolveu. Não fique te condenando. Ele te amou. Ele te chamou. Estávamos perdidos, desgarrados como ovelha. Mas sabe por que estávamos desgarrados como ovelha? Porque nós não tínhamos pastor.
Ovelha sem pastor fica desgarrada. Aí Deus mandou o nosso pastor para cuidar das ovelhas. Você era um miserável pecador. Ai, se não houvesse a nova aliança. Ai, se não houvesse a nova aliança. A Bíblia fala que esse aqui, esse pacto aqui, essa mensagem, tudo que nós estamos passando agora, é a nova aliança. É a nova mensagem. É a mensagem de amor, de remissão, de perdão de pecado e de santificação. Não fique diferente não, querido. Ele agora é o nosso sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Deus sempre esteve lá. E quando nós pecamos, não tínhamos mais acesso a Deus. O único que nos levou a termos novamente contato com Deus foi o sacrifício perfeito de Jesus. Então adore Ele. Adora Ele. Adora Ele. Oh, diga obrigado, Senhor. Diga obrigado, Senhor. Oh, sacrifício perfeito para sempre. Não tem outro sacrifício. Imagina o outro ser pendurado na cruz. Não tem outro. Ele é o único. Único e perfeito. E Hebreus apresentou ele assim. É assim que ele é apresentado. Você precisa de entender. Leia o livro de Hebreus em sua casa. Todo o livro de Hebreus. Leia. É um livro que quase ninguém lê, mas leia. O livro que mostra que Jesus é maior que todas as coisas. Diz inclusive que ele é maior que Moisés. Está lá. Maior que Moisés. Toda a lei, ela ficou imperfeita. Cristo é o único perfeito. Portanto, igreja, comamos e bebamos em nome do Senhor Jesus. Querido, agora adora Ele. A ceia passa sempre por boca. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o poder.
isso dizendo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, vamos falar assim, a igreja de Deus que está em Chega, ao santificado em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui, todas as cartas do apóstolo Paulo ele apresenta ao santificado, ao justo, aos eleitos, até porque ele entendia o sacrifício de Jesus. É isso que Paulo falava. Por isso que eu uso a expressão sempre aqui: graça e paz. Sempre ele fala: e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo sempre fala isso, que ele foi o apóstolo da graça de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Graças a Deus. Amém? Você tem que ser feliz por isso, tá, irmão? Ser feliz, fazer tudo por amor, pelo sacrifício que ele já fez na tua vida para sempre. Amém? Glória a Deus. Você que vai trazer a sua oferta, seu dízimo, traga agora aqui. Alguns irmãos já dizimaram, outros já ofertaram. Tem irmãos aí. Inclusive, vou dar uma palavrinha aqui sobre isso. Eu sei que as pessoas fazem por amor e também fazem no sentido de querer colaborar com uma necessidade da igreja. Alguns irmãos estão fazendo dízimo por Pix. E eu falei para a Isabel, eu sei que o nosso querido aqui às vezes faz, Tiago e alguns outros irmãos, acho que o Antônio fez esse mês. É importantíssimo isso, o amor dos irmãos, de entender que a igreja pode estar precisando e precisa mesmo, mas eu gostaria que todo o dízimo fosse entregue no altar. Oh meu Deus, alguém não gostou? Porque a gente não pode perder o senso do santo. Eu gostaria que mesmo que você entenda que há uma necessidade, o pastor, a igreja, aguarde o dia de entregar na casa do Senhor. Eu agradeço quem fez, não tem problema, pega o teu envelope, entrega aqui, mas eu gostaria que o seu dízimo e as ofertas fossem. Agora, quando for a oferta da luz, aí pode botar para Isabel, tá bom? Senso do sagrado, a gente não pode perder o senso do sagrado. E a Bíblia fala: trazer o dízimo na casa do Senhor. Então, mesmo que você já fez, irmão, eu agradeço muito o teu amor. Hoje as igrejas falam: Pix aqui, nome de Pix, aí quer coisa, e conta daqui, conta dali, vamos ver, porque tem o senso do sagrado. Nós não podemos perder o senso do sagrado, inclusive o dia do Senhor, que é sagrado também. A igreja tem que voltar a restaurar esses princípios. Nós perdemos pouco a pouco, porque achamos que tudo é normal, e não é normal. Nós pensamos que é, não é? Então, no meu ponto de vista, eu conversei com a diaconisa, a tesoureira, e disse: dízimo agora é entregue no altar. Se eu precisar de alguma coisa, Deus me socorre, mas dízimo é entregue no altar. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Receber a palavra? Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Vem para cá os aniversariantes. Vai lá, filha, pega a tua mão, filha. Pega ela. Dia 30, Jéssica. Jéssica fez 24 anos. Ela fica ali mesmo. Por aqui, filha. Tá saindo ela na foto. Fica pra cá para ela sair. Ela tem que sair aqui. Ao vivo. Tá aparecendo ela. Tá, vem pra cá, meu filho. Voltar. Senhor, meu Deus, quero te agradecer pela vida da Jéssica. Te agradecendo muito por um dia ela entrar aqui nesse lugar. E para nós foi um privilégio, uma alegria muito grande. Te agradeço por mais um ano de vida. Que ela espere aquilo que ela deseja no coração, no Deus perfeito, no sacrifício perfeito para sempre, que sabe das nossas necessidades. Já és uma abençoada do Senhor, porque nós já fomos santificados em Cristo. Mas que o Senhor venha completar aquilo que você deseja no
no seu coração, se assim também estiver de acordo com a vontade dele. Muito obrigado por mais um ano de vida. Nós agradecemos pela tua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Aqui está a diaconisa Maria do Carmo. Muito obrigado por esta vida. Muito obrigado por tudo aquilo que ela representa aqui nesse lugar. Muito obrigado pela tua fidelidade. Senhor, nós te louvamos por mais um ano de vida. Nós pedimos, livra das doenças, livra das enfermidades. Traga algum entrará na sua tenda, diz a palavra do Senhor. E eu libero a tua palavra nesse momento. Fortalece, cada vez mais de saúde, que através dela vidas ainda sejam libertas e transformadas. Muito obrigado por mais um ano de vida, por livrar dos hospitais, das doenças, das internações, da Covid. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. E a igreja diga glórias a Deus e aplaude o Senhor Jesus. Nós queremos abençoar também, faremos no domingo que vem, o Natan agora. Abençoa também, Pai, essa criança que já tem o nome de profeta. Que ele já é um escolhido do Senhor. E como é escolhido do Senhor, ele possa crescer na tua palavra e no teu conhecimento. Que ele não olhe para a direita ao crescer, nem para a esquerda, nem para trás, mas ele caminhe rumo àquilo que Deus terá para a vida dele. Nós abençoamos o Natan no nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos, por todos aqueles ofertantes e dizimistas fiéis da tua casa. Leva-nos guardado por ti. Livra-nos do homem maligno, contaminado no malfeitor. Sabe por quê? Porque nós somos cobertos pelo teu sangue. Nós somos